TV Jornal apresenta Retrospectiva 2014. Apoio Cultural Odebrecht Ambiental. A gente pode vir a ficar sem água, existe o risco mesmo, né? Isso é uma realidade. Muita sujeira, muitas cinzas e todo o estofado que restou do ônibus ainda estão aqui no local. Fica até difícil contabilizar a área destruída pelas chamas. Ela já veio dando um soco na minha cara, grudou um monte de menina em mim, me derrubou no chão. Alemanha! Em menos de meia hora de primeiro tempo, já eram 5 gols para a Alemanha e nada para o Brasil. Eu sempre votei, eu acho que é uma obrigação. Eu sempre gostei de votar, exercer minha cidadania. Bolsas, roupas, itens de cozinhas, entre outros objetos, estavam espalhados pelos cômodos e no quintal da residência. Pelo amor de Deus, eu nunca vi um assalto, filho. Eu nem sei se eu vou me receber aqui. A ousadia é tão grande que os bandidos nem se importam em esconder o rosto. Uma multidão se formou no estádio do Pradão. O novo zoológico tem 40 mil metros quadrados e 200 animais abrigados. Juntos pela Água transformou o Parque Cidade. Boa noite. Boa noite. 2014, o ano em que o principal recurso para a manutenção da vida mostrou ser escasso. Vimos nossos rios agonizarem na região. Vimos mudanças de hábitos, torneiras secarem, racionamentos. Vimos o susto se transformar em preocupação e necessidade de enfrentar a seca. Foi a maior crise hídrica deste século, com chuvas 70% abaixo da média dos anos anteriores. Especialistas não têm dúvidas em afirmar que o ano que chega ao fim vai deixar uma lição para todos nós, que é preciso investimentos para evitar um colapso no abastecimento. Pois é, Raquel, nessa realidade, nesse nosso primeiro bloco, no programa nós vamos tratar desse assunto de forma especial, apontando o problema e mostrando também as ações que a concessionária que administra os serviços de água e esgoto na cidade colocou em prática ao longo dos últimos meses para enfrentar os desafios desta nova realidade. O cenário começa a melhorar neste mês de dezembro e eu estive em nossos mananciais e preparei essa reportagem especial que nós vamos assistir agora. Esperar a chegada de um caminhão-pipa para encher meia dúzia de baldes com água para beber, cozinhar, lavar roupa e até tomar banho. Cena de um dia qualquer no sertão nordestino ou no estado de São Paulo. Com chuva até 70% abaixo da média, o nível de quase todos os reservatórios e mananciais que abastecem a maioria das cidades esteve em situações críticas durante quase todos os meses do ano.
Mas antes de falar em falta de água, vale relembrar por que ela foi tão evidente em 2014. O último verão, que normalmente se caracteriza como uma estação de chuvas, foi um dos mais secos e quentes da história de toda a região sudeste. Uma estiagem severa que permaneceu nos meses seguintes. E aí, com pouca chuva e maior consumo devido ao calor, os rios e represas caíram ao menor nível já registrado desde 1930. O sistema Cantareira na capital agonizou. Operou em quase todos os meses do ano abaixo dos 10% de capacidade e com o volume morto. Assistimos muitas cidades declarando racionamento. Levantamento apontou que, de 70 cidades que sofreram com a seca, 38 adotaram racionamento no estado. E na região, Cordeirópolis e Iracemápolis foram algumas delas. Em Limeira, a falta de chuvas também foi real, mas não faltou água. Um decreto municipal estabeleceu regras para o uso consciente e a população foi orientada. A explicação também está em um conjunto de ações liderado pela concessionária Odebrecht Ambiental, que opera os serviços de água e esgoto no município. Foi colocado em prática um planejamento de longo prazo, aliado às atividades preventivas no enfrentamento à crise hídrica, transparência de informações junto à população, resultando em uma autonomia pouco vista nos demais municípios. Entre as ações, a concessionária destaca o baixo índice de perdas, trabalho desenvolvido ao longo do período de concessão nos últimos 19 anos. Desde 1995, foram investidos 260 milhões de reais, sendo 110 milhões em água. A cidade saiu de 48% de perdas em 1995 para 15%, índice atual. E com baixo índice de perdas, a cidade alivia a pressão dos mananciais com uma captação menor. Diariamente, equipes especializadas identificam vazamentos por intermédio de tecnologia avançada e realizam os reparos necessários. É fundamental para que a gente identifique com precisão aonde que fica o vazamento. A partir daí que você identifica o vazamento no ponto exato, você reduz muito o custo de asfalto, de terra, para reaterro. Então a gente consegue abrir com precisão em cima deste vazamento. O movimento Juntos pela Água foi criado com o objetivo de mobilizar a população para a mudança de comportamento no consumo e foram atingidos resultados expressivos na economia. Em agosto, mês do lançamento da campanha, foi economizado 1 bilhão de litros, quantidade suficiente para o abastecimento de 17 dias. Foram reduzidos 9% em agosto, 13% em setembro, 9% em outubro e quase 20% em novembro. Ter uma reserva própria foi a terceira e grande ação para o enfrentamento da crise hídrica em Limeira. Já no primeiro semestre, o que era apenas para ser uma medida preventiva não demorou para se tornar essencial e ser colocada em prática. Foi quando a Odebrecht Ambiental fez uma parceria com os proprietários dessa pequena hidrelétrica, a Salto do Lobo, e transformou toda essa quantidade de água que a gente está vendo na reserva para o município de Limeira em tempos de crise. A gente tomou uma medida preventiva, tá certo? A gente visualizou esse lago, a gente conversou com a empresa, tá certo? E viu uma possibilidade, caso tenhamos falta d'água, esse reservatório que minimamente vai atender a cidade por um mês. Então foi nessa linha que a gente fez estudos, a gente fez batimetria, a gente desenvolveu comercialmente com a empresa, porque ele está sendo indenizado por essa paralisação da atividade dele. Isso tudo foi sendo conduzido. No dia 11 de agosto, com a situação do Rio Jaguari, a situação que estava, a gente pediu que ele parasse. Aí nós fechamos o nosso acordo comercial, assinamos um contrato e no dia 11 ele parou. No dia 11 esse lago começou a encher e até a primeira quinzena de setembro ele encheu, transbordando, gerando aquele excedente, que é o que a gente trabalhou até o dia 20 de outubro, quando aquela água do Jaguari lá não servia mais para ser misturada com essa água e ser tratada. Então, a partir daí, a gente começou a usar essa reserva técnica. Foi usada essa reserva por um período somente ela, depois pouca chuva aconteceu e a gente voltou a utilizar um pouco do Jaguari. Em meados de novembro, uma chuva abençoada tornou possível que este lago voltasse a encher e virasse reserva novamente. De lá para cá, ele não foi mais utilizado porque não houve necessidade. Mas se essa medida preventiva não tivesse sido tomada, as consequências para o município de Limeira seriam como em tantas outras cidades. Teria faltado água, A gente teria desabastecimento, racionamento na cidade pela falta de água aqui no manancial.
Foi uma medida acertada, afirmou o diretor, mas que não teria sido suficiente não fosse o conjunto das ações tomadas ao longo do ano. Para quem trabalha há tantos anos na gestão de água, não há dúvidas em dizer que este foi um ano determinante, de crise e de muitas lições para o futuro. Eu acho que tem antes de 2014 e tem depois de 2014. O que a gente está fazendo então? A gente está estudando alternativas de reservatórios na Bacia do Pinhal, que é uma bacia que está sob gestão do município. É mais fácil conseguir as coisas. Então a gente vai desenvolver projetos para fazer reservatórios, sempre observando a capacidade de água que a bacia tem de produzir, que não adianta você fazer um reservatório muito grande e essa bacia não ser capaz de encher esse lago. Então é um investimento desnecessário. Então agora a gente está nessa fase de estudos desses reservatórios, que é uma opção para o futuro. E assim como a água, não dá também para desperdiçar a crise. Entender que mesmo com a maior reserva de água em estado líquido do mundo, é preciso, acima de tudo, aprender a gerir bem esse recurso. Lembrar que tudo está ligado ao ambiente. Uma lição que 2014 nos dá. A seguir, vamos rever mês a mês todos os fatos que também marcaram o ano em Limeira e região. Foi o ano da Copa do Mundo no Brasil, das eleições para deputados, governadores e presidente, das explosões a caixas eletrônicos, dos ônibus queimados e tantos outros assuntos que nós iremos acompanhar a seguir. Nós voltamos em instantes. Retrospectiva 2014. Apoio Cultural Odebrecht Ambiental.